Olá pessoal, vamos voltar a falar sobre as drogas vasoativas. No primeiro vídeo a gente viu as definições, os receptores, onde usar. Agora vamos falar de cada uma. A grande representante das drogas vasoconstrictoras e com efeito também inotrópico é a noradrenalina. Vocês vão ver que a noradrenalina é a primeira escolha para quase todos os quadros de hipoperfusão tecidual, de choque. Então, quero aprender bem uma droga para usar, é a noradrenalina. Ela vai atuar onde? A gente já falou, né? Principalmente nos receptores alfa-1, que estão aonde? No vaso. Então, o que é que a noradrenalina vai fazer? Vasoconstricção. Mas ela também tem efeito nos receptores beta cardíacos. Então, ela não é isenta de efeito beta 1 também. Então, ela aumenta um pouquinho a contratilidade e a frequência cardíaca, né? Uma vez fazendo vasoconstricção, ela aumenta a resistência vascular sistêmica e, obviamente, a pressão, se não houver o desacoplamento ventrículo arterial, que geralmente não ocorre na nora, porque a nora tem um efeito também sobre os receptores beta, ela ajuda o coração. Então, de uma forma geral, a noradrenalina aumenta a pressão, melhora a perfusão por aumento da resistência vascular sistêmica. Ok? Vamos botar aqui só para voltar aqui o passador. Isso. As principais indicações de noradrenalina, ela é o grande representante dessas drogas. É um vasopressor de primeira escolha para a grande maioria das hipoperfusões, segundo as diretrizes mais recentes da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, né? Então, eu vou usar a nora para hipotensão refratária, para hipoperfusão refratária ao volume, ou usar a nora para aqueles pacientes muito hipotensos, mesmo que eu use junto com o volume, para aqueles pacientes com índice de choque maior que 3. Então, noradrenalina é a grande droga de escolha para melhorar a perfusão periférica, perfusão tecidual. Tem efeito colateral? É óbvio que tem, a gente já falou de uma forma geral, mas vai ter um efeito se houver uma vasoconstricção excessiva, né, de hipoperfusão, principalmente da periferia, né, por ter uma atuação nos receptores beta, ela predispõe a arritmias num nível muito inferior à dopamina, que é uma droga que está em desuso, a gente só usa quando não tem nora, né? Mas ela predispõe a arritmias, sim, ela pode predispor a arritmias, principalmente arritmias supraventriculares, a fibrilação atrial entra como um representante e é mais comum, obviamente, isso acontecer em pacientes já com algum comprometimento cardíaco. E como eu falei, extravasor do vaso pode causar necrose no tecido intersticial, no tecido adjacente, ok? A noradrenalina tem um efeito que pouca gente conhece. Na realidade, é um efeito ainda empírico, né, que os estudiosos estão tentando demonstrar, mas já existem alguns estudos mostrando um certo efeito imunossupressor da noradrenalina por conta da influência no processo de diferenciação dos linfócitos. Então, a noradrenalina, principalmente em doses mais altas, pode causar imunossupressão por conta de influenciar de forma deletéria a diferenciação linfocítica. Então, veja só, todas essas drogas, os seus efeitos colaterais, os seus efeitos deletérios, eles são dose dependentes. Quanto mais dose eu faço, maior a chance de ter efeitos deletérios. Por isso que no uso dessas drogas eu vou utilizar a menor dose possível para atingir o meu nível terapêutico. Mas lembra desse efeito imunossupressor noramediado, que é um efeito interessante e é um plus aí no seu conhecimento sobre as drogas vasoativas. Agora vamos ver aqui uma coisa bem prática. Professor, como é que eu faço noradrenalina na prática? A ampola de nora tem 4 miligramas. Eu vou fazer, vamos lá, aqui é a receita pronta. 4 ampolas, ou seja, 16 miligramas em 234 de soro glicosado a 5%. Em 234 de soro glicosado a 5%. Essa é a forma de diluir a nora. Lembra que ela é fotossensível, ela precisa de uma proteção,
né? Ela é fotossensível e toda vez que o enfermeiro for colocar a nora, ela vai estar lá protegida da luz, porque ela é fotossensível. Mas diluir você já sabe, pega 4 ampolas e dilui em 234 ml de soro glicosado. A dose que eu tenho que fazer é de 0,05 a 2, 3, 4 microgramas quilo minuto. Não existe uma dose teto bem estabelecida, tá certo? Professor, como é que eu vou saber a vazão? Porque lá na bomba de infusão quantos ml eu vou fazer por hora? É ml hora, né? É simples, tem uma regrinha. A vazão que você fizer dividida pelo peso vai lhe dar a dose em microgramas quilo minuto. Então, por exemplo, um paciente de 60 quilos, se eu fizer 30 ml hora, dividir 30 por 60 quilos, vai dar 0,5. Eu vou estar fazendo 0,5 microgramas por quilo minuto. Pegou isso aí? Fácil, né? Se eu estiver fazendo, vamos lá, 120 ml hora num paciente de 60 quilos. Então, 120 dividido por 60 dá 2. Eu vou estar fazendo 2 microgramas por quilo minuto. E aí você consegue ver, tá vendo? Ó, de uma forma muito rápida, um paciente de 60 quilos, por exemplo, a dose inicial seria de 30 ml hora, né? Uma dose que eu posso colocar como uma dose basal, 30 ml hora nessa diluição, indo até 120 ml hora, né? nessa diluição. Preferencialmente acesso venoso central e a pressão, obviamente, arterial, invasiva, contínua, precisa ser monitorada, ok? Mas aprendemos a diluir e aprendemos a regrinha. A infusão dividido pelo peso me dá a dose que eu estou fazendo em microgramas quilo minuto, ok? E a dose é de 0,05 microgramas quilo minuto até 2 microgramas quilo minuto, até doses maiores podem ser feitas. Vamos para a adrenalina. A adrenalina tem efeito em todo canto, né? Em todos os receptores. Lembra que eu falei que a noradrenalina tem efeito alfa-1 e beta-1, principalmente? A noradrenalina vai ter efeito alfa-1, beta-1 e beta-2. Quanto menor a dose da adrenalina, maior o seu efeito beta. Quanto maior a dose da adrenalina, maior o seu efeito alfa. Mas a adrenalina vai ter um efeito cardíaco, beta, e um efeito vascular, alfa. Então vai fazer vasoconstricção, vai fazer aumento do inotropismo, do cronotropismo, e vai também causar lá no brônquio uma broncodilatação, em alguns momentos, quando atuar no receptor beta-2, uma certa vasodilatação, ok? As principais indicações de adrenalina, a adrenalina talvez só tenha como seja a primeira escolha apenas no choque anafilático, né? O choque anafilático, pelo seu efeito também beta, né? Beta-2, no choque anafilático a adrenalina é preferível, a gente usa mais adrenalina do que noradrenalina. Óbvio que na parada cardiorrespiratória, todos nós sabemos que é a droga que se utiliza, a gente usa antiarrítmicos também, mas a adrenalina é o carro-chefe, né? Mas ela pode ser utilizada como segunda ou terceira escolha no choque refratário, ou seja, para ajudar a noradrenalina. Eu inicio o nora, não está respondendo, eu entro com vasopressina, não está respondendo, aí eu posso vir também com adrenalina para tentar atuar nos casos de choque vasoplégico. Mas de uma forma geral, essa é a grande indicação da adrenalina, assim como, obviamente, a parada cardiorrespiratória. Vamos lá para a prática. Como é que eu faço? A ampola de adrenalina tem 1 mg por ml. Como é que eu vou fazer, professor? Vamos aprender a diluir 6 ampolas em 94 ml de soro fisiológico 0,9%. 6 ampolas em 94 ml de soro fisiológico a 0,9%. Isso aqui vai corresponder basicamente 1 ml hora que você fizer na bomba vai corresponder basicamente a 1 micrograma por minuto.
E olha a dose, que independe do peso. Vai de 1 a 20 microgramas por minuto. Então eu vou fazer de quantos ml até quantos ml? Vou fazer de 1 ml hora até 20 ml hora. Professor, então adrenalina, se eu pegar 6 ampolas e colocar em 94 de soro, é só fazer de 1 ml a 20 ml hora? É o que você vai fazer. E geralmente eu vou aumentando de 1 em 1 ml, né, para chegar ao que eu quero, né, no choque anafilático, melhorar a perfusão, né, fazer vasoconstricção, melhorar o inotropismo e cronotropismo, né, e obviamente na ajuda do choque refratário para também tentar fazer a vasoconstricção lá que eu quero. Então, diluir 6 ampolas em 94 de soro fisiológico e fazer de 1 a 20 ml. Ok? 1 a 20 ml hora. Isso é por bomba de infusão, tá bom? Efeitos colaterais talvez seja, junto com a dopamina, maior taquiarrítmica, né? Que mais causa taquiarritmias, né? Obviamente hipertensão, isquemia periférica, mas o grande efeito da adrenalina é o seu efeito lá no coração. Quanto mais potente for o efeito beta, mais potente é o risco de arritmias pelo uso da droga. Ok? Aprendemos a usar nora, aprendemos a usar adrenalina, agora a vasopressina. A vasopressina que é produzida lá na hipófise e vai atuar sobre receptores V1 e V2. V1, vasoconstricção, V2, antidiurese. Então você vê que a vasopressina usa um mecanismo diferente das drogas catecolaminérgicas, né? Catecolaminérgicas. É por isso que no choque refratário, quando eu estou usando lá noradrenalina e eu vou entrar com um segundo vasopressor, a droga de escolha hoje é a vasopressina, porque ela vai atuar em receptores diferentes dos receptores que a nora está atuando, ok? Então é a vasopressina. Não tem efeito beta, não tem efeito alfa, o efeito é V1 e V2. Então V1, como eu falei, nos vasos, né, causa uma vasoconstricção não adrenérgica e tem uma característica interessante da vasopressina, coisa boa da vasopressina. Aqueles pacientes que estão muito acidóticos, acidose menor que 7, pH menor que 7, desculpa, ali 6,9, seja numa cetoacidose diabética, seja num choque importante, esses pacientes muito acidóticos, essa acidose, ela tem dois efeitos importantes. Ela é depressora cardíaca e ela é depressora vasodilatadora. Porém, quando eu uso vasopressina, esses efeitos diminuem. Então, ela tem uma resistência à acidose, mantendo, colocar aqui, ela tem uma resistência à acidose, mantendo o seu efeito vasoconstrictor a despeito da acidose. Então, pode ser uma droga interessante para você adicionar, né, num paciente muito acidótico que está chocado, ok? Vai ter também atuação nos receptores V2 com efeito antidiurético, né? Ou seja, uma retenção hídrica, aumenta em última análise a pré-carga, né? Podendo aí aumentar o débito cardíaco, né? Existem também receptores V3 centrais que não são estimulados pela vasopressina de uma forma geral. Quando é que eu vou usar a vasopressina? Eu vou usar no choque séptico, como droga adjuvante. Choque refratário, ou seja, cheguei a uma dose de 0,5 microgramas quilo-minuto de nora e eu preciso acrescentar um segundo vasopressor, ou seja, o choque é de alto débito, a droga de escolha é a vasopressina. Nos choques vasoplégicos, também como um adjuvante à noradrenalina. Nos casos de acidose muito grave, paciente hipoperfundido, a vasopressina é resistente a essa acidose, então dá para a gente aumentar aí. E quando eu quiser, de alguma forma, otimizar o aumento da pré-carga pelo seu efeito antidiurético, tá bom? Mas de uma forma geral, a vasopressina é sempre segunda escolha, né? Vai entrar como um adjuvante à noradrenalina. E lembra que a vasopressina, por ter efeito exclusivamente
vascular, ela é a droga que mais causa o desacoplamento ventrículo arterial, ok? Como é que eu faço vasopressina? Muito, muito simples. Vamos lá aprender aqui na prática para a gente não errar. A ampolinha de vasopressina tem 20 unidades. Eu vou pegar uma ampola de vasopressina e vou diluir em 100 ml de soro fisiológico 0,9% ou soro glicosado a 5%. Tá certo? Isso vai me dar mais ou menos 0,2 unidades por ml de concentração. Uma ampola em 100 de soro, ou em 99 se você for mais rigoroso. Uma ampola em 100 de soro, ok? Vai dar essa concentração. A dose é de 0,01 a 0,04 unidades por minuto, independente de peso, certo? E isso nessa diluição, para um paciente de 70 quilos, vai dar quanto? Vai dar de 3 a 12 ml por hora. De 3 como dose inicial a 12 ml por hora para um paciente de 70 quilos, nessa dose aqui habitual, usando essa diluição, ok? Mas aqui regrinha rápida, fácil. Então, se você colocar lá uma ampola em 99 de soro ou em 100 de soro, não vai brigar por causa de 1 ml, e fizer de 3 a 12 ml hora, né, para um paciente de 70 quilos, 13 como dose inicial, 12 como dose máxima, você está fazendo de forma correta. Professor, o paciente tem um pouco mais do que 70 quilos, tem uns 80 quilos, aí você aumenta um pouquinho, a dose máxima passa a ser um pouquinho maior, 13, 14 ml hora, ok? Tem um início de ação relativamente rápido, né, mas é adjuvante à noradrenalina e muito raramente a gente usa vasopressina de forma isolada, mas é importante saber fazer. Tem efeito colateral? As mesmas coisas. Isquemia digital, né? Ou seja, pela vasoconstricção importante, e talvez junto com a adrenalina a que tenha mais esse efeito, né? Por ser um hormônio antidiurético, eu posso ter uma hiponatremia, porque eu vou reter muita água livre, né? Uma hiponatremia dilucional, né? Posso ter isquemia esplâncnica, contração uterina, efeitos menos vistos, basicamente isquemia digital e hiponatremia. Tá certo? Como eu faço vasoconstricção em tudo, o sistema esplâncnico é muito sensível à vasoconstricção, né? Então, às vezes, vasoconstricção importante pode causar isquemia lá esplâncnica, ok? Dopamina é uma droga que está completamente em desuso, né? Tem indicações muito específicas. Eu vou usar realmente quando eu não tiver a noradrenalina. Não tem noradrenalina, vamos fazer dopamina, né? O ruim da dopamina é que eu preciso fazer doses altas para que ela tenha um efeito predominantemente alfa. Eu tenho que fazer mais de 10 microgramas por quilo minuto. Mais de 10 microgramas por quilo minuto. Doses muito baixas são totalmente proscritas, porque só tem efeito em receptores dopaminérgicos. A gente viu que não tem valia nenhuma, né, na condução do paciente hipoperfundido. E doses médias vão ter um efeito misto. Vão ter um efeito beta e um efeito alfa. Então teria que ser doses muito altas para a gente começar a fazer um efeito alfa. E a gente já conversou aqui que quanto maior a dose da droga, maior a chance da gente experimentar os seus efeitos adversos, as suas consequências. Então, dopamina está cada vez mais em desuso, né? Em desuso. Tem como efeito colateral, talvez o principal deles, as arritmias ventriculares. Talvez seja das drogas vasoativas, junto com a adrenalina, a mais arritmogênica de todas, né? Maior risco de taquiarritmias quando comparado a outras drogas vasoativas, então a dopamina ganha aí de lavada. Isquemia tissular, como a gente já falou, em todas as drogas que causam vasoconstricção, náusea e vômito também podem acontecer. Professor, existe alguma indicação ainda? Existe espaço para dopamina? Talvez naqueles pacientes que estão com hipotensão e bradicardia, por ter um efeito beta e um efeito alfa, né? Talvez aqueles bloqueios de ramo ou aqueles bloqueios atrioventriculares
importantes, bloqueios atrioventriculares importantes, MOBITS 2 ou o bloqueio atrioventricular total, né, a gente possa tentar usar a dopamina justamente por esse efeito beta e alfa que ela tem quando em doses intermediárias, maiores ali que 3 microgramas por quilo minuto. Né? É uma situação cada vez mais rara usar dopamina porque eu tenho a noradrenalina. Então, de uma forma geral, os inotrópicos, as indicações dos inotrópicos. Vamos entrar agora definitivamente nas drogas que atuam predominantemente aumentando a contratilidade cardíaca e aumentando a frequência cardíaca, né? Dobutamina, milrinone e levosimedan. Né? Disfunção ventricular grave é uma indicação, choque cardiogênico, suporte pós-cirúrgico, principalmente cirurgia cardíaca, mas eu vou fazer drogas inotrópicas, óbvio, quando o coração estiver precisando de ajuda. A gente costuma dizer que é uma chicotada no coração. As drogas inotrópicas causam dano celular miocárdico pelo aumento do trabalho miocárdico, mas às vezes é um mal necessário. Dobutamina talvez seja o principal, talvez não, é a principal droga, né, utilizada, vai ter efeito beta 1 lá no coração. Como eu falei, choque cardiogênico é a grande indicação de dobutamina. Lembra que ela tem efeito beta 1 e beta 2, ou seja, ela faz aumento do cronotropismo e do inotropismo, mas ela também faz uma certa vasodilatação. Então, pacientes muito hipoperfundidos, muito hipotensos, precisam de uma ajuda nessa pressão, ou seja, uma nora, para depois iniciar a dobuta. Então, só inicio o dobuta quando eu tiver pressão arterial sistólica 90 ou maior, pressão arterial diastólica 60 ou maior, tá certo? Vai atuar basicamente aqui, ó, como a figura diz, beta 1 nos receptores beta 1, mas tem uma açãozinha também sobre os receptores beta 2, por isso que pode piorar a hipotensão e eu devo começar só se eu tiver uma cabeça de pressão, uma pressão arterial sistólica maior que 90, diastólica maior que 60. Isso é controverso, às vezes na UTI a gente consegue até iniciar a dobutamina com pressões um pouco menores, mas de uma forma geral a literatura diz para você ter esse cuidado. Vamos aprender a fazer? Simples demais. 2 ampolas de dobutamina em 210 ml de soro glicosado a 5%. Então eu pego 2 ampolas e diluo em 210. Isso vai me dar uma concentração de 2 mg por ml ou 2.000 microgramas por ml. Olha como é fácil. Eu vou iniciar com 2,5 microgramas quilo minuto EV e vou avaliando a resposta hemodinâmica e o débito cardíaco. Professor, é muito ruim de decorar isso aqui. A gente vai fazer como eu fiz em todos os outros. Né? Que eu disse quanto é para um paciente de 70 quilos o início do ml hora e vai até quanto ml hora. Então, para a dose de dobutamina, com essa diluição, 2 ampolas em 210, eu vou de 5 ml hora até 42 ml hora num paciente de 70 quilos. O paciente é maior, professor, então você aumenta a sua dose máxima. Dificilmente a gente chega em doses tão altas assim, né? Então aqui, ó, tá a receita para você, já tá o filé. Faço a diluição e faço de 5 ml hora até 42 ml hora. Vou titulando a cada 5 a 15 minutos para ir aumentando de forma paulatina, né? Para ir aumentando de forma paulatina. Tem efeito colateral? Tem. Arritmias. Arritmias. Eu falei que toda droga que tem efeito beta-adrenérgico, principalmente beta-1, é proarrítmica. Então, a arritmia é um efeito colateral. E por ter efeito beta-2 também pode causar vasodilatação e piorar a hipotensão. Esses são os 2 efeitos, grandes efeitos colaterais da dobutamina. Já aprendemos a fazer, já aprendemos a indicar, geralmente é dobuta mesmo, não tem por que escolher outro inotrópico. Milrinone. Milrinone é mais um inotrópico, só que aqui vai ter ação sobre a PDE3, bloqueando a enzima fosfodiesterase tipo 3 e aumentando o AMP cíclico intracelular e o influxo
de cálcio para dentro da célula, né, miocárdica. Então, a milrinona vai ter uma ação inotrópica e cronotrópica por um estímulo à liberação de AMP cíclico e de cálcio a partir do bloqueio da fosfodiesterase tipo 3. Então, tem um efeito inotrópico importante e tem um efeito vasodilatador. Lá na vasculatura periférica e principalmente pulmonar, eu tenho um relaxamento da musculatura lisa, né, semelhante ao que acontece na dobutamina, mas a milrinone a gente vê isso de forma mais prevalente até na vascularização pulmonar, ou seja, ela aumenta, ela diminui a pós-carga do ventrículo direito, né? Então, mas de toda forma pode gerar hipotensão por esse efeito vasodilatador, ok? Efeitos colaterais, como eu falei, risco de hipotensão, se tem ação cardíaca, risco de arritmia. E qual é a principal indicação de milrinone? É quando eu tenho uma insuficiência cardíaca descompensada de baixo débito, ou seja, o paciente está hipoperfundido devido à disfunção cardíaca, é assim que eu uso a dobutamina também, né? Mas ele já está usando a dobutamina e é resistente, ou usa beta-bloqueador em doses muito altas, né? Beta-bloqueador em doses muito altas podem dificultar a ação da dobutamina sobre os receptores beta. Então, uma alternativa seria a milrinone. Como é que eu faço? Simples, vamos lá. A ampola tem 1 mg por ml. Eu vou pegar 2 ampolas e diluir em 80 ml de soro glicosado a 5%. Em 80 ml de soro glicosado a 5%. Isso vai me dar uma concentração de 200 microgramas por ml. Professor, bagunça aqui, não sei. Paciente 70 quilos, eu vou de 10,5 ml hora até 15,75 ml hora. Ok? Faça essa diluição e forma de fazer que fácil, já que a bomba me dá em ml hora, para eu não ficar fazendo conta, 10,5 ml hora a 15,75 ml hora é a dose que eu posso fazer. Se ele é mais pesado, o paciente, eu faço uma dose máxima maior, né? Forma de uso, como eu falei, é uma alternativa à dobutamina, né? Os não respondedores à dobutamina, principalmente quando fazem uso importante de beta-bloqueador. Estamos chegando no final, aqui são as doses que a gente já passou. É importante só dizer que a milrinone precisa de correção renal, né? Dá uma diminuída em 50% na dose se o paciente tiver disfunção renal importante. Então, isso aqui de 10,5 cai para 5,25 e isso aqui de 15,75 também cai para metade, como dose inicial e dose máxima, ok? Levosimedan, o último inotrópico que a gente vai falar, ele tem uma ação basicamente sensibilizadora do cálcio. Ele vai ligar a troponina C cardíaca, aumentando a sensibilidade ao cálcio, né? Então, ele aumenta a sensibilidade àquela enzima, aquele fator ou cofator que vai ser fundamental para a contração vascular, para a contração miocárdica, vascular não, né? O levosimedan. Então tem um efeito inotrópico e assim como o milrinone, um efeito vasodilatador, né? Porque acaba abrindo canais de potássio no músculo liso. Então tem um efeito vasodilatador inotrópico. Você viu que todos os inotrópicos têm o mesmo efeito, né? Cronotropismo, ionotropismo e vasodilatação. Milrinone, a vasodilatação é predominantemente onde? Nos pulmões, né? Ok? Como é que eu uso o levosimedan? Práticazinha aqui, ó. Essa dose de ataque está proscrita, né? Praticamente não se faz. Então, a dose que a gente usa é de 0,1 a 0,2 microgramas por quilo minuto por 24 horas, ajustando de acordo com a necessidade. Quando é que eu uso? Na insuficiência cardíaca descompensada, em que a dobutamina não foi efetiva, principalmente naqueles pacientes que fazem doses muito altas de beta-bloqueador. Vamos aqui aprender na prática. Ó. Como é que eu faço a diluição? A ampolinha vem com 5 ml. Eu diluo 2 ampolas em 490 vem com 5 ml. Então, eu diluo 2 ampolas em 490 de soro glicosado.
né, que vai me dar uma concentração de 50 microgramas por ml. A dose é de 0,1 micrograma até 0,2 microgramas. Professor, não quero decorar, então levosimedan nessa diluição padrão, 2 ampolas em 490, você vai fazer para um paciente de 70 quilos de 8,4 ml hora até 16,8 ml hora. Levosimedan tem uma característica interessante, né? Se eu usá-la por 24 horas, o paciente ele vai sentir os efeitos dessa droga por até 9 dias. Então é realmente uma droga que tem um efeito bastante prolongado. Levosimedan é uma droga que não deve ser feita durante o choque séptico com miocardiopatia, né? Aquela miocardiopatia da sepse, onde o choque distributivo ele passa a ser distributivo e de baixo débito, né? E a gente precisa entrar com um inotrópico. Eu vou escolher aí a dobutamina ou, em última análise, o milrinone, não usando o levosimedan, ok? É óbvio que esses pacientes precisam de uma monitorização mínima, né? Cardioscópica, precisa de um monitor multiparamétrico e o ideal é sempre fazer a monitorização desses pacientes com a pressão arterial invasiva, onde eu vou ver a pressão arterial a cada batimento cardíaco, certo? Defina metas claras. O que é que você quer? Eu quero atingir uma pressão de 65 milímetros de mercúrio, por exemplo, no quadro de choque séptico. E vá titulando a sua droga vasoativa até chegar nessa sua meta terapêutica, né? Sempre avaliando resposta, reavaliações constantes. E lembre, menor dose possível para se atingir a sua meta terapêutica. Outra coisa importante, hoje a gente está iniciando droga vasoativa muito mais cedo do que iniciava outrora. Então, ficar atento, né? A droga vasoativa tem que ficar ali do seu lado, né? Nos quadros de hipoperfusão, mesmo naqueles pacientes depletados de volume, que vão receber volume, e você tem a esperança que esse volume vai ser suficiente para organizar a hemodinâmica do paciente, tá certo? A estratégia de desmame resolveu a causa base, a perfusão melhorou, você vai reduzindo gradualmente, geralmente 10% da dose por hora. Então está usando 10 ml hora, eu vou demorar aí aproximadamente 10 horas para desmamar esse paciente, né? Se está usando 10 ml hora de Nora, eu vou demorar aproximadamente 10 horas, que eu vou diminuir para 9, para 8, para 7, para 6, para 5, né? Um desmamezinho, né, paulatino. É óbvio que se o paciente fizer hipertensão absurda, você diminui em quantitativos maiores, né? Quantitativos maiores. Geralmente, né, a gente vai reduzindo quando há associação entre nora e vasopressina, ou nora e dobutamina, ou nora e adrenalina. A nora é a droga que a gente vai tirando primeiro, né? Não existe um consenso sobre isso, mas geralmente é assim que se faz. E aí eu oriento vocês a estudarem pelas diretrizes da AMIB, né? A AMIB fala muito bem sobre drogas vasoativas, né, nos seus materiais, né, no tratado, inclusive, de medicina intensiva, que saiu esse ano, e sobre choque, e sobre, obviamente, e usando também os up-to-date, né, que é realmente um site muito atualizado, uma plataforma de extrema qualidade para a gente se manter atualizado nesse tema tão importante. Ok, gente? Então, a conclusão, a escolha é personalizada, mas geralmente noradrenalina é a grande escolha para hipoperfusão tecidual, dobutamina é a escolha para choque cardiogênico, né? Monitorização rigorosa e sempre se atualizando, sempre vendo o que as diretrizes da AMIB está colocando, e dá uma olhada lá também no up-to-date, nos artigos mais recentes que falam sobre isso. Ok? Muito obrigado. Vamos para a próxima, muito em breve.